Olá, pessoal. Estamos de volta aí, né? Vou ver qualquer coisa, vão me avisando se alguém chegar depois, né? Bom, agora a gente vai para o exercício 4. Esse eu tentei fazer todos, né? De modo que vocês tenham todos eles mais ou menos prontos e saibam como fazer. Eu acho que eu só o nono e o décimo que estava muito grande e não deu para passar para o arquivo aqui. Mas a maioria deles aqui eu tentei representar, fui fazendo e botar nessa apresentação, né? Terem acesso e ficar mais fácil de visualizar o que está sendo feito. Bom, esse caso aqui, do exercício 4 é um dos mais simples, né? Agora a gente não tem inclinação nenhuma, está bem fácil de obter todas as variáveis dele. Ele está na vertical, então tudo fica bem mais tranquilo aí de ser obtido. Qual a diferença dele? A diferença é que a gente quer avaliar os esforços atuantes ali, né? Olá, pessoal. Agora eu vi que não estava. Agora eu vi que não estava aceitando, né? Tive que aceitar aqui o pessoal para entrar. Bom, como eu estava dizendo, a ideia agora é a gente verificar esses esforços atuantes na comporta. No exercício anterior, a gente quis verificar todo o talude, mas imagine que vocês têm essa comporta. Ela pode ser um stop log, entende? Imagine que você tem uma barragem lá, você tem a barragem em determinado local e você tem uma comporta de fundos. Vamos supor que isso aqui é a barragem de vocês, né? Até esse nível aqui. E aqui a gente tem uma comporta, que essa comporta aqui ela serve para uma descarga no barramento de vocês. E essa comporta é feita de determinado tipo de material, né? Você vai ter um determinado tipo de material para essa comporta. A gente tem que verificar se esse tipo de material resiste à força que está atuando sobre ele, né? A gente vai ter que verificar se o material do qual a gente colocou lá naquele ponto, ele vai resistir às pressões atuantes sobre ele. Então, esse exercício é mais nesse sentido, para vocês terem uma ideia do que ser feito. E, na real, é bem mais simples que o caso anterior, né? Ele aqui, deixa eu passar para o modo tela cheia, né? Vocês têm esse sistema aí e ele quer saber se as forças atuantes nessa comporta. Ele disse que é 3 por 4 e o topo se encontra a 5 metros de profundidade, conforme mostra a figura abaixo. O que vocês vão querer é aquela posição que vai estar atuando a força sobre aquela comporta. A gente já sabe que vai ter esses 5 metros, mais um determinado valor, né, associado a essa distribuição que a gente vai ter das forças atuantes nessa comporta aí. Segue o mesmo procedimento dos que a gente fez anteriormente, a ideia é basicamente a mesma, e vocês vão ter algo simples assim. Vocês têm força igual a pressão vezes área, né? Daquela nossa relação que a gente já viu. Força igual a peso específico vezes altura vezes área. Essa altura aqui está mais fácil de obter que os anteriores. Então, a gente já viu que para essa figura geométrica conhecida, normalmente para essas comportas a gente vai adotar figuras geométricas conhecidas, né? Retangular, circular, entre outras, que a gente já conhece o formato delas e já tem todas as posições para esse centro de gravidade dela, né? Quando vocês calcularem, vocês vão ter que o peso específico da água como se fosse 1.000, a gente vai ter 5 de profundidade até o centro de gravidade. Se a altura tem 3 da comporta mais 1,5, né? Então fica 5 mais 1,5 entre parênteses. E as dimensões da comporta. A dimensão da comporta é uma 3 por 4. Então a área dela é 3 vezes 4, que é o 12 ali. E no fim, vocês vão ter essa força atuante aí de 78.000 kgf no sistema de vocês. Eu não lembro lá como é que está no exercício, se está em quilograma-força ou newton, mas aí vocês fazem uma conversão simples, se tiver em newton, né? E obtém ele. Esse exercício 4 era bem simples, o 5 é a continuação dele, só que o 5 quer saber a posição, né, do centro de pressão no esquema abaixo. Então,
nada mais é do que a mesma aplicação daqueles equacionamentos que a gente aplicou nas equações anteriores. E nesse caso, bem mais simplificado. A gente vai ter o momento de inércia vai ser o 4 vezes o... Aqui, tem o Matheus aqui querendo entrar, eu acho. Pronto. Bom, o momento de inércia, vocês vão ter essa largura de 4 metros, a altura aqui, né, desses três. Então, vai ficar 4 vezes 3 ao cubo dividido por 12. Aí vocês conferem só se dá 9, né? Eu não... Depois confere essas contas aí, se está tudo certinho mesmo. E o centro de gravidade, a gente já viu que é 6,5, o 5 mais 1,5 aqui, que é bem simples de obter, né? A gente só quer a posição até onde está ocorrendo esse centro de gravidade dessa peça. E no fim, a gente quer o centro de pressão dela. O centro de pressão aí vai estar ocorrendo, quando vocês fizerem as contas, nesse 6,615. Bom, e se ele perguntar, né, qual a altura do centro de pressão, aí nesse caso aí vai dar naquele ponto ali, né, que vocês estão avaliando ali. Direto. Bom, vou passar, esse daí era para ser bem simples, mas aqui tem um exemplo, ó, dessa comporta, tá vendo? Com a barragem e descarga de fundo. Essa descarga de fundo usa para diversos aspectos. Vamos supor que você tem uma turbina e você vai ter que movimentar as partes dela para gerar energia elétrica. Você pode ter aí uma turbina operando e a gente tem que ter algo que pare, né? Quando você quiser fazer manutenção na turbina. E aí você vai ter que ter umas estruturas desse formato aí. Possa ser que seja também só para dar uma real descarga na barragem ou manter uma vazão de permanência no rio. Imagine que você coloca um barramento no rio. Você não pode parar o fluxo dele como um todo, entende? A gente tem que garantir uma vazão de permanência em um determinado rio. E essa vazão de permanência, ela tem que ser um valor, vamos dizer, fixo para determinados meses do ano. Se você botar uma descarga com determinadas dimensões, no mínimo, ela vai te garantir uma determinada quantidade de vazão passando por ela, né? Claro que a quantidade de água que vai estar passando por ela vai depender da coluna de água que a gente tem acima dela. Mas, nesse caso aí que vocês querem, é mais obter esforços. Em algum momento, a gente vai verificar como obter a vazão, né, que sai por algumas estruturas que a gente implantar em alguns sistemas. Nesse caso aqui, ele dá uma comporta. A diferença para os anteriores é que agora a gente tem uma área circular. Então, anteriormente a gente estava verificando esforços ali com estruturas retangulares, né? E retangulares a gente tinha base vezes altura como se fosse nossa área. Nesse caso, a gente tem uma estrutura circular, a área de um círculo πd ao quadrado dividido por 4, né? Quem gosta de usar πr ao quadrado, beleza, mas eu costumo utilizar πd ao quadrado dividido por 4. Então, a gente sabendo disso aí, vocês podem obter a área daquela estrutura de vocês por essa relação πd ao quadrado dividido por 4. Quando você aplicar o diâmetro em metro, né? Aqui vocês têm 0,2 do centro até o topo. Então, 0,2 no caso de vocês seria o raio. Só que como eu aplico como se fosse o diâmetro, eu utilizei esse valor de 0,4. Então, o raio é metade do diâmetro, né? Então, o diâmetro, no caso, ficou o valor de 0,4. Adotando esse diâmetro nesse formato, a área deu esse 0,126 metros quadrados. Beleza. Se eu obtive aí essa área, ele quer saber lá o esforço atuante sobre ela, você vai aplicar aquela nossa equação, pressão igual a força sobre área, força igual a pressão vezes área. No fim, força igual a peso específico vezes altura, vezes uma determinada área. A gente vai ter, então, que a gravidade vai ser bem no meio, né, dessa estrutura circular. Então, por isso que fica aquele 4,2, fica o 4 até o topo do nosso estrutura circular e mais 0,2 do topo da estrutura até o centro dela, vai ficar os 4,2. Quando vocês tiverem isso, a gente tem a coluna de água que vai estar concentrando, né, essa força que a gente vai estar
aplicando ali naquele determinado local. Depois que a gente obtém, então, a nossa força, vai ser dado por essa forma e vai obter 527,78, né? Eu também não lembro o que foi que eu botei lá na resposta dos exercícios, mas se for diferente, vocês fazem uma conversão simples aí. Já está quase acabando isso aqui, né? Só queria mostrar para vocês como era, para depois não ficar muita dúvida do que seria feito, já que eu não consegui explicar totalmente, né, como deveria ser feito. Em aula, normalmente a gente faz isso e vocês tentam fazer, o que não sabe eu vou explicando, mas infelizmente com esse negócio aí tá um pouco complicado. Mas vamos lá, né? O exercício 7 era para ser bem simples aí, ele quer um empuxo que atua em uma de suas paredes laterais e o ponto de aplicação dele. Então, ele quer duas características dela, vocês vão ter que obter a força e onde essa força está atuante. E a força ela vai atuar no centro de pressão, né? Então, quando a gente estiver calculando, uma estrutura retangular, toda preenchida aí, se ele tem 0,8 de altura, como é uma estrutura retangular e ele quer em uma das faces dela, o centro de gravidade vai ser bem no meio. O meio vai ser o 0,4. Por isso que eu adotei 0,4 como se fosse altura. 1.000 vezes 0,4 vezes 0,8, né? Por que 0,8? 0,8 vezes 1, que é a área da estrutura que a gente está analisando. Então, a área ficou nesse formato aí, 0,8 vezes 1, e vocês vão ter essa força de 320 kgf. Depois só confirma se está assim mesmo. Para obter o centro de pressão, primeiro vocês têm que obter o momento de inércia. O momento de inércia dada pelaquela relação lá, onde a base é 1 e o B é 1, desculpa, e o A, né, que vocês vão ter, ele vai ser aquele valor de 0,8. Quando vocês calcularem, vai achar esse valor de 0,043 metro a quarta, e quando jogar, vai encontrar que a posição do centro de pressão ele vai estar ocorrendo naquela profundidade ali de 0,53 metros. Então, vocês têm uma estrutura retangular, então o centro de gravidade é aqui, então esse vai ser o centro de gravidade da peça, 0,4, né, metros, beleza? E o centro de pressão está um pouco abaixo. A gente calculou, esse centro de pressão é onde a gente vai ter a atuação da força que a gente calculou antes de 300 e pouco quilograma-força. 320 quilograma-força. A última questão que eu fiz dessa foi a oitava, né? Eu acho que eu tinha umas 11 questões aí, sei lá. Então, dessa parte, a última que eu fiz foi a oitava, mas mais para vocês terem aí, né? Já que a gente não está conseguindo fazer todas. Então, eu vou mostrar essa oitava, como é que foi feita. E ela é um pouco mais interessante porque ele quer saber os esforços, né? Eu não sei qual de vocês aí, se alguém já pegou matérias de estruturais, mas para quem pega matérias de estruturais é muito fácil de entender o funcionamento disso. O exercício lá, depois eu dei uma modificada em uma das respostas, porque depois que eu fui ver que tinha pego um valor intermediário de uma delas, mas manteve o mesmo que era certo antes, se manteve, né? É só que pegou um valor intermediário. Mas vamos lá, para vocês perceberem o que é que está acontecendo aqui, ó. Vocês têm aquela rótula ali, então, naquela parte superior, né? E ele quer determinar essa força resultante sobre essa superfície inclinada, né? O ponto de sua aplicação e o esforço na dobradiça. Então, ele quer aquele esforço na dobradiça ali que você tem. Beleza. Imagine, eu não sei se quando vocês têm a porta da casa de vocês, né? Vocês têm a porta lá e tem aquelas estruturazinhas que vocês têm nas portas, essas dobradiças que vocês têm nas portas, né? Para sua porta abrir e fechar. Entenda esse ponto aí como se fosse algo nesse sentido, né? Como se fosse essa dobradiça da porta de vocês. Só que vocês estão vendo assim, então só vê um ponto, mas se você visse como um todo, né? Ele tem toda uma articulação assim um pouco maior. Beleza. Se ele quer as forças atuantes, quando vocês estiverem tratando de esforços, quando vocês tratam lá de hidrostática, eu não lembro qual é a matéria de vocês de estrutural que pega isso aí direito, mas tem alguma matéria de estrutural.
que vocês vão pegar e você tem que concentrar a força em determinado ponto. Ele, vamos dizer, te dá uma viga, vamos supor que ele dá uma viga, ele dá uns determinados apoios para essa viga, e desses apoios você tem que obter, né, as forças que estão ali atuando para resistir à força atuante em determinado ponto, algo nesse sentido. Só que a força que atua sobre essa viga toda, ela é distribuída, e vocês têm que concentrar essa força em um determinado local. É quase isso que a gente está fazendo aqui, praticamente a mesma coisa. A gente está concentrando aquela força da gente em determinado ponto e concentrando ela em determinado ponto, a gente vai calcular as outras reações, né? Um Fx que tenha, um Fy, de modo que tudo se equilibre e sua estrutura não entre em colapso. A ideia aqui é um pouco semelhante, da gente fazer a mesma coisa. Só vou olhar aqui o que é que estão conversando, não dá mais nada não. Beleza, então vamos lá ver como é feita essa questão aqui. A ideia, o princípio é o mesmo do outro. Teve um colega de vocês aí, eu me esqueci, não sei se foi o Wagner, não lembro quem foi, se quiser se pronuncie, né? Aí eu tomei a liberdade dele de pegar o desenho que ele me mandou esses dias, quando ele estava tentando tirar dúvida. Aí ele me mandou o desenho, eu tentei colocar aqui para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem, né? O que a gente está fazendo aqui. Bom, a ideia é semelhante aos outros. A gente tem que obter a posição lá onde vai estar atuando aquela força. A posição é o centro de pressão, né? Só que o que acontece nesse exercício aí? Ele te dá o comprimento dessa estrutura. Então, vocês têm esse comprimento aí, ó, L igual a 4 metros, mas ele não dá a continuação dela. Então, para a gente saber aquela posição, a gente tem que prolongar esses 4 metros até a superfície da gente. Bom, e como é que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão fazer isso pela aquela nossa lei lá do seno e cosseno. Isso aí por trigonometria básica. Esse desenho da parte superior, se o colega quiser se prontificar quem foi, né? Agora me fugiu o nome, mas quando ele perguntou, eu tentei orientar e ele fez mais ou menos algo nesse sentido. O desenho está correto ali e a ideia que ele fez é justamente essa. Não lembro se ele obteve o valor correto, né? Mas aí vamos ver se deu exatamente isso. Bom, eu quero aquele valor até a superfície. Tá vendo as setinhas em vermelha? Eu vou ter uma força atuante ali embaixo, que eu chamei de P. Tenho essa força aqui, onde está atuando um centro de pressão, vamos dizer, e tenho uma força atuante lá na dobradiça A para equilibrar todo o sistema de vocês aí. Bom, o que vocês vão ter que obter principalmente é esse valor de Y, né? Vocês querem esse valor de Y aí, de toda essa inclinação. E como é que você obtém isso? Se você sabe que o ângulo ali, ó, cadê? O ângulo é de 30 graus. Se você prolonga a linha, você prolonga a linha em mesma direção, né? Ela segue assim, do mesmo jeito, quer dizer que ela está com a mesma declividade. Então, se ela está com a mesma declividade, nesse ponto, se você passa uma reta horizontal ali e ela permanece com a mesma declividade, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é a mesma coisa. Então, você vai ter esse ângulo igual àquele ângulo de baixo ali, ó. Você vai ter aquele ângulo formado ali perto de onde tem os 2 metros, igual ao ângulo de baixo que a gente tem como se fosse 30 graus. O colega fez um pouco diferente, ele fez um pouco diferente, mas se eu não me engano, está correto o que ele fez. Ele fez algumas interações ali, né? Ele sabe que se aqui é 30 graus, o oposto lá vai ser 60, e assim sucessivamente ele conseguiu fazer isso. Eu prefiro fazer desse modo simplificado. Se eu quero um valor que está acima e ele permanece em mesma inclinação, eu traço uma horizontal. Se esse ângulo é o mesmo e eu tenho o valor da altura, né? Fica fácil de obter o valor que eu quero, que é a hipotenusa.
pela mesma ideia, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Com essa ideia de seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, vocês vão obter que esse valor daqui é 4, né? Se eu não me engano, ele vai ser o 4. Cadê? Deixa eu ver aqui quanto foi que foi usado para ele. O valor dele vai ser os 4 metros, quando calcula aí. Eu acho que eu quis deixar pelo do colega e o dele ele achou 4 mesmo. Quando eu inseri isso, né? Quando vocês calcularem, vocês vão obter o valor dessa reta preta aí, ó, que forma com aquele amarelo. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu tenho esse vetor amarelo que eu coloquei, ele tem aquela altura de 2 metros. Tracei esse ponto na horizontal, o ângulo permanece o mesmo. Então, eu tenho um seno dos 30 graus, cateto oposto, que é 2 metros, sobre hipotenusa, que é o valor que vocês querem. Quando vocês fizerem esses cálculos aí, vocês vão obter dessa reta. Beleza. Quando vocês obtiverem o valor dela provavelmente vai ser 4 metros. Quando vocês obtiverem esses 4 metros, a gente tem, então, que a estrutura geométrica da gente aí é conhecida, né? É um retângulo, vai estar atuante no meio dela o centro de gravidade, a gente vai ter esses 4 metros mais 2, né? Então, até a metade do outro, mais 2. Então, o centro de gravidade dessa peça que a gente está analisando, ele vai ter vai ser 6 metros da superfície até ele. Beleza. Se vocês têm esse valor de 6 metros até ele, vocês têm que obter o valor da altura. Então, nesse caso aqui, a altura ficou fácil, eu botei direto os 3, porque ele está com 2 metros ali, né? Ele vai ter 2 metros lá embaixo, está um pouco simétrico aí, então ele vai estar atuando bem no meio daquela peça de baixo. Então ele vai ficar com 2 de altura, com mais 1, então ele vai ficar 3 metros, é a posição aqui da lâmina d'água, né, no centro de gravidade. Por isso que eu coloquei esse F é igual a 1000 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o 1000, o peso específico da água, o 3, essa altura da lâmina d'água até o centro de gravidade dessa comporta que vocês estão avaliando, e a gente tem as dimensões da comporta, né? Esses 4 metros aí de comprimento e os 5 de largura, como se fosse para dentro do sistema. Quando vocês calcularem, eles vão dar nessa unidade aí 60.000 quilograma-força. Se vocês quiserem converter para Newton, né? Você multiplica aí por 9,81, é para dar esse valor aí, e depois divide por 1000 e obtém quilonewton. Eu coloquei em quilonewton, acho, porque foi o valor que foi utilizado para o resto da questão. Beleza. Sabendo a força atuante, o que vocês têm que saber obter agora é onde está atuando o centro de pressão. Onde vai estar atuante o centro de pressão. A mesma coisa que a gente fez naqueles exercícios 2 e 3, a mesma ideia. Vocês vão calcular o momento de inércia, o YCP, o YCG, né? Até o centro de gravidade a gente já sabe que é igual a 6, e a área, a gente vai utilizar as áreas da comporta. Tem que calcular o momento de inércia dela e fica tudo ok. Primeira coisa, então, momento de inércia da comporta. Você vai ter B vezes A ao cubo dividido por 12. O B vai ser aqueles 5 metros que a gente tem de largura da comporta lá. O A vai ser esse 4 aqui, referente a esse comprimento da nossa comporta, ao cubo dividido por 12, quando fizer tudo, esse 26,67 metros. Beleza. Depois que vocês calculam o momento de inércia, vocês têm que calcular essa posição do centro de pressão. Então, mais uma vez, essa posição, aqui não fica muito claro ver, mas é quando a gente prolonga essa inclinação até a superfície, viu? Então, tem que lembrar disso aí, que não é uma altura, não. É um comprimento ali que a gente vai ter até onde está ocorrendo a atuação dessa força resultante da gente. Nisso, para calcular ele, a gente vai considerar a posição do centro de gravidade. Nesse caso, a gente calculou lá que é 6, 4 metros de comprimento daquela parte de cima que vocês obtêm por trigonometria, até metade do outro, deu 6, né? Então, é a posição do centro de gravidade dessa peça.
mais o I0, que foi calculado ali anteriormente, dividido por 5 vezes 4, que são as dimensões da comporta da área, e vezes o 6, que é a posição do centro de gravidade aí onde está essa peça, que vocês têm que avaliar as condições dela. No fim, vocês vão ter que... A posição do centro de pressão é 6,22 metros. Até aí, tudo beleza, tudo igual aos exercícios anteriores, e é para ser bem simples. Quando vocês pegarem em casa, se tiverem curiosidade de replicar, né, e talvez entender, o que fica diferente agora, ele quer alguns esforços que vão estar atuando ali para que essa sua estrutura se mantenha, né? E agora a gente entra com as questões de momento. Então, para quem pegou estrutural, vai pegar, vocês vão ver que momento é força vezes distância, entende? Então, o momento é uma força vezes uma distância. Nesse caso aí do exercício, vamos dizer que você quer um momento em A. A primeira coisa que vocês têm que fazer é arbitrar um sentido. Então, vamos supor que eu arbitrei esse sentido aqui, ó. Para cá, eu digo que é positivo, para cá, eu digo que é negativo. Entende? Então, se sua força... Imagine que eu estou com minha comporta aqui, né? Se minha força atua nela, ela faz ela girar nesse sentido, né? Se a força está atuando de cima para baixo aqui, ó, ela vai fazer sua comporta girar nesse sentido. Se sua força está atuando daqui de baixo para cima, ela vai fazer isso que sua comporta, entende? Então, o momento aqui vai ser negativo. Mas isso vocês que vão arbitrar. Tipicamente, adota aqui, nesse sentido aqui, anti-horário, né? Como positivo. Então, sentido anti-horário positivo, quando você tiver essa estrutura e uma atuação de força sobre ela, se fez ela girar no sentido anti-horário, você vai dizer que é positivo. Se a força atuou e fez ela girar no sentido horário, você vai dizer que é negativo. Então, a ideia é um pouco essa quando vocês tratam aí de momento. E a gente deseja que o momento ele seja igual a zero. Para aquela dobradiça ali, a gente sabe que o momento ali vai ser zero, né? Mas para outras estruturas, é claro que isso aqui é bem simples, viu, pessoal? Quando vocês pegarem estruturais, vai ficar mais complexo aí. Vocês vão obter os momentos que vão estar acontecendo em cada uma dessas estruturas. No caso da gente, não é objetivo ficar também destrinchando tudo isso aí. Mas o momento ali, a gente deseja que o somatório desses momentos seja igual a zero, e através disso a gente vai saber as forças que estão atuando para equilibrar esse sistema de vocês aí. Que forças é que eu tenho atuando, né? Eu tenho essa força peso aqui, ó, no pé da barragem. Tenho essa outra força aqui que está acontecendo justamente aonde essa força ela está atuando na posição do centro de pressão, não é isso? Então a gente tem essa força aqui atuante na posição do centro de pressão. Agora que vai ser importante vocês saberem aquelas distâncias, porque é isso que vai dizer para vocês essas questões de momentos, né? Vocês vão ter que calcular e, consequentemente, as forças que vão estar atuando aí para equilibrar esse sistema. Beleza. Essa força aqui, ó, ela está atuante naquela posição 6,22 metros, não é isso? Vocês têm ela atuante naquela posição 6,22 metros. Ora, se ela está atuante naquela posição 6,22, você tem 4 metros dali da superfície até onde ele chega na dobradiça, né? Você vai ter 4 metros e você vai ter mais 2,22 até aqui, né? Até esse ponto onde tem a atuação dessa força, já que ele está com esse valor de 6,22. Então, da dobradiça de vocês até onde está atuando aquela força, você tem 2,22 metros, não é isso? Bom, e o que é que eu faço agora? Se eu quero que o somatório dos momentos ele seja igual a zero, eu tenho essa força peso que eu não sei o valor que ela assume, então eu tenho essa força atuante aqui embaixo e é um valor que eu desejo alcançar. Beleza. Se eu apliquei aquela força embaixo aqui, ó, ela está fazendo isso com minha comporta, né? Então, minha força peso, eu estou dizendo que ela tem aquela direção, aquele sentido
para cima, eu estou tendo ela rotacionando nesse sentido. A gente adotou que o sentido horário é negativo, né? Então, se acabar aí o vídeo, né? Acabando cedo esse negócio. Se acabar aí, a gente continua na outra aula. Eu acho que continua logo em seguida essa. A gente já está acabando aqui essa parte. Sei que deve estar chato aí para você, né? Mas vamos lá. Bom, então, se esse pezinho que está aí no pé da barragem, ó, ele está atuando naquela direção, ele está atuando, deixa eu ver, aqui fica mais fácil, né? Você tem o peso atuando aqui, ó, o peso não, desculpe, essa força P atuando aqui embaixo. Se ele está atuando aqui embaixo, ele está fazendo isso com sua barragem, com sua comporta. Ele está atuando nesse sentido e fazendo ela girar. E ela está girando no sentido horário. E o sentido horário a gente adotou como negativo. Como a gente adotou como negativo, você vai ter menos 4P aí. Beleza. Você tem menos 4P, eu tenho uma força que ela está atuando no centro de pressão ali dessa nossa comporta. Bom, ela está atuando no centro de pressão da comporta, mas ela está aqui distância da dobradiça, né? A gente está calculando o momento em relação à dobradiça. Então, essa força que está atuando aqui agora, eu vou colocar ela ali, a força, ela está a 2,22 metros da dobradiça. Então, essa força F, que a gente calculou com 588,60 kilonewtons, ela está a 2,22 metros. Então, vamos supor que aqui é essa nossa comporta, né? Eu tenho nossa comporta aqui. Nesse ponto, a 2,22 metros daqui, eu estou com essa força atuante. E quando ela atua, ela faz sua comporta girar nesse sentido, entende? Aquela força, ela está fazendo isso com sua comporta. Como a gente adotou que esse sentido de rotação é um sentido positivo, ele vai assumir esse valor aqui positivo. F vezes 2,22, beleza? E a gente ainda tem aquela força que está atuando na dobradiça ali, né? Mas por que eu não coloquei? Porque eu não falei para vocês que força, momento é força vezes distância? Se eu estou com uma força atuante aqui e eu estou calculando a distância até esse ponto, a distância até aqui é zero, né? Então, eu não uso aquela força aqui porque a distância até o ponto de aplicação é zero. Então, vai ficar zero direto, né? Não preciso utilizar ela. Quando vocês calcularem, vocês vão obter esse valor de 326,673 kN. Foi o valor intermediário que eu peguei antes, mas não era esse que eu queria, não. Porque eu saí pegando rápido, né? Depois que vocês fazem isso, quando vocês estiverem pegando lá essas matérias estruturais, você vai ver que tem uma hora que eles falam lá, somatório de forças na direção zero. Então, a gente vai pegar todas as forças que atuam na direção X, somando tudo, o que a gente deseja é que ele se anule e fique igual a zero, né? Somatório das forças na direção Y, então eu tenho uma força atuante assim, outra força para cima, milhares de forças que eu tenho atuando, eu quero que o somatório dessas forças sejam iguais a zero, para equilibrar. Nesse caso da gente está inclinado, assim, nossa estrutura está inclinada. Mas eu estou adotando que para esse sistema de vocês se equilibrar, o somatório dessas forças que estão nessa direção oblíqua, ele é igual a zero. Eu estou adotando algo nesse sentido, né? Então, eu coloquei mais ou menos desse jeito. Vocês podem adotar o sentido. Ah, para baixo, positivo, para cima, negativo. Isso aí vai ficar um pouco ao critério de vocês. Mas então, eu tenho essa força aqui, atuante, que a gente chamou de P, né? De 326, subindo. Eu tenho essa força atuante para baixo aqui de... Cadê ela? 588,60 e tem outra força subindo. Então, vocês adotam aí se para cima é positivo e para baixo é negativo, ou se o contrário, né? Se para baixo é positivo e para cima é negativo. Isso aqui é uma arbitragem de vocês que definem o sentido, mas tem que preservar ele, né? Se em algum momento vocês modificarem, vai dar errado todos os cálculos de vocês aí. Bom, nesse caso da gente, eu quero saber a força que está atuando em A. Eu quero saber a força que está atuante naquele ponto ali. Ó.
eu considerei aí que para cima pode ser positivo e para baixo negativo. Então, você tem um P mais um FA menos um F, né, é igual a zero. A ideia seria algo nesse sentido. Então, P mais aquela FA menos F seria igual a zero. Quando vocês fazem as contas, o FA passa, a força que vocês calcularam passa para o outro lado positivo. E desculpe, o P, né, a gente passa para o outro lado no sinal negativo. Quando subtrai um do outro, a gente vai encontrar essa força aí de 261,92 atuante lá na nossa dobradiça. E aí era o final que ele queria do exercício, o cálculo dessa força, né? Em tese, era mais isso aqui, essa parte desses exercícios. Eu já fiz 8, aí faltam mais 2, né? Os outros estavam muito grandes, aí eu pulei eles. Mas se vocês quiserem, outra aula eu faço eles aí também. Só que ficou muito comprido para eu inserir aqui. E o 10º tinha o 9º. Esses dois eu acho que eu deixei para Deixei para a próxima. Ah, não, pior que o 9º eu fiz. Mas esse 9º eu vou pular, pessoal. Eu vou deixar a resolução dele aqui. Quem tiver curiosidade, olha ele depois. O diferente dele é porque ele não dá ângulos, então eu calculei ali o ângulo dele pelo arco cosseno. Então, tá vendo aqui, você tem a base de 3, a hipotenusa de 5. Com esses valores aqui, eu obtive o ângulo dele. Então, eu calculei o ângulo para depois conseguir calcular todas as outras características. Eu vou, só para adiantar a aula, eu vou pular ele, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês olham aqui como foi que eu obtive o ângulo, e depois segue a mesma sequência desses exercícios anteriores, só que ele quer aquele P lá em cima. Então, depois vocês dão uma olhada aí, qualquer coisa a gente retorna nele em outro momento. Fica acabar essa parte da aula ainda hoje. O 10º também é um pouco semelhante, esse é o mais complicado, o 10º, aí depois a gente vê como é que faz. Porque esse 10º a gente tem que decompor os vetores das forças. Eu preferia explicar mais em sala de aula, né? Como é que a gente faz a decomposição desses vetores aí para verificar como essas forças atuam. E o desenho aqui não está ficando muito bom para passar para vocês, eu resolvi deixar ele para depois. Bom, então vou continuar com o resto da aula dessa parte da matéria, né? Por que esses temas são interessantes aí? Eles ajudam no cálculo de barragens para verificar escorregamento, tombamento, pressões na base, entre outras características. Barragem é uma estrutura gigantesca, né? E de alto custo. Todas essas características têm que estar bem dimensionadas aí. Bom, a gente analisou aqui basicamente forças atuando em superfícies planas, só que tem superfícies curvas também. Essa parte aqui a gente vai passar bem rápido. A exemplo dessa represa Hoover, né, nos Estados Unidos, ela não tem aquelas características que a gente avaliou anteriormente de ser um perfil plano, né, retangular. Ela tem essa característica curva aí. E, consequentemente, por ter dimensões diferentes, a gente vai ter variações daquele centro de gravidade e centro de pressão da estrutura de vocês. Mas o procedimento continua sendo parecido, né? Bom, vocês têm esses valores. Eu não sei se vocês pegaram essas disciplinas aí do início, né? De álgebra e tudo mais. Mas a força resultante de vocês, ela vai estar atuando em determinado ponto, dado por essas relações aí que você tem. Ele tem as forças atuantes na horizontal, na vertical, entre outras. Ao decompor horizontais e verticais, você vai ter a força resultante atuando em determinado ponto. A ideia é a mesma, é procurar verificar a atuação da força no centro de pressão da nossa peça. A força vai ter que estar atuante no centro de pressão. E essas decomposições são para encontrar o ponto de atuação dessa força. Eu não vou cobrar muito a vocês essa parte de circular, até porque é mais complexo, né? Mas tem essas características aí que a gente vai ter que
formar um nosso sistema de modo a encontrar essa atuação da força